Aleluia. Glórias a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Um bom dia, né? Que o Espírito Santo possa falar conosco, continuar falando conosco poderosamente nesta manhã. Eu queria convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo de número 16. E nós vamos ler João 16, nós vamos ler a partir do versículo número 4. João 16, versículo número 4, diz assim: Mas eu estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. Presta atenção. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Jesus está aqui explicando para os discípulos por que ele tinha que morrer, por que ele tinha que partir. E ele está dizendo, trazendo uma palavra de consolo, ele diz que é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Nós vamos continuar o texto, mas eu quero fazer uma pausa aqui antes. O que eu vou falar para vocês aqui nessa manhã é uma doutrina assim elementar da palavra de Deus. É algo que você deve falar com seus filhos. É uma doutrina rudimentar. O escritor de Hebreus chama isso de princípios elementares do Evangelho. É uma doutrina rudimentar, é a base de tudo aquilo que nós cremos. A Bíblia fala que a salvação nossa foi planejada pelo Pai, foi executada pelo Filho e foi aplicada pelo Espírito Santo. A Trindade está toda envolvida no processo da salvação. Então o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo é que coloca essa salvação em prática. E é importante nós entendermos isso. Porque não adiantaria nada o Pai ter feito todo o projeto da salvação, Jesus ter vindo, ter encarnado, morrido, ressuscitado, se o Espírito Santo de Deus
não revelasse essa verdade para nós. O papel do Espírito Santo, e aí é fundamental você entender isso. Você é salvo pela morte de Cristo na cruz do Calvário, pelo sangue derramado. Foi o sangue de Jesus que pagou o preço da sua salvação. Mas você só creu nisso porque o Espírito Santo operou a salvação. Se o Espírito Santo não tivesse operado, você não creria. Por quê? Nós falamos semana passada, né? Nós fomos gerados em pecado, a natureza pecaminosa está em nós. O homem está debaixo da maldição do pecado. E, como pecadores, nós, por nós mesmos, jamais poderíamos crer. Nós, por nós mesmos, jamais poderíamos nos arrepender. Não tem como um homem sozinho, por sua livre vontade e decisão, se arrepender. Ele não dá conta. Ele não dá conta, é impossível. A Bíblia fala isso. É impossível o homem arrepender por si próprio. Não existe aquela pessoa que fala assim, olha, eu estou vendo que eu estou estragando minha vida, estou estragando meu casamento, estou estragando minha família, eu preciso mudar de vida, então agora eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou tomar essa decisão, e eu vou agora servir ao Senhor Jesus, e vou viver uma nova vida, vou ser inteiramente de Deus. Isso é impossível qualquer ser humano fazer isso. Você precisa entender isso, que isso, humanamente falando, é impossível. Não há ser humano nenhum na face da terra que possa fazer isso. Aí você pergunta assim, pastor, mas não foi isso que eu fiz? Não, você só fez isso porque o Espírito Santo de Deus chegou até você e o Espírito Santo gerou a obra da salvação. É isso que Jesus está dizendo para nós aqui no versículo de número 8. Ele diz, quando ele vier, ele está falando quando o Espírito Santo viesse, ele diz, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. Um dos papéis do Espírito Santo é esse, convencer você que você é pecador, gerar em você a consciência de pecado, da sua miserabilidade. Esse é o papel do Espírito Santo. Revelar a você quão indigno você é, quão pecador você é, quão digno do inferno você é, quão merecedor do juízo de Deus você é. Então ele está dizendo que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, convencerá que você é um pecador. Às vezes você é um pecador que é um bom cidadão, que é um bom pai de família, se julga um bom pai de família, se julga uma boa pessoa, mas ainda você é um pecador. A Bíblia diz que a obra do pecador é como trapos de imundícia. Um homem bom, e não existe homem bom, né? Não existe homem bom, Jesus deixou isso claro. Mas no conceito nosso, humano, nós temos esse conceito de falar, fulano é gente boa. Um homem bom, a melhor obra que um homem bom produz, a Bíblia fala que é um trapo de imundícia. É um trapo de imundícia. E o que é um trapo de imundícia? É um absorvente. Naquela época não existia íntimos gel, não existia... Eles pegavam um pedacinho de algodão, as mulheres pegavam um pedacinho de algodão e usavam como absorvente. Aí depois que ela usava aquilo lá, para que serve aquilo, irmão? Tem um pastor amigo meu que fala que serve para fazer chapa vampiro, para morcego, né? Só para isso. Né? Serve para nada. Então é algo que você pega assim na pontinha dos dedos. É nojento.
Então a Bíblia está falando que a nossa melhor obra é um trapo de imundícia, é um absorvente usado, é uma fralda descartável. Não presta, não tem valor, porque não foi gerada em Deus. Então, o trabalho do Espírito Santo, primeiro, é nos convencer que somos pecadores, que estamos perdidos. Segundo, ele diz da justiça, que a nossa justiça, a nossa melhor obra, como eu estou falando para vocês, não serve para nada. Somos pecadores e a nossa justiça é nula diante de Deus. Não existe uma pessoa boa diante de Deus. Não existe tal pessoa. E ele diz do juízo, convencer do pecado, que somos pecadores, da justiça, que sem a graça de Deus na nossa vida nós não prestamos para nada, e do juízo, que sem Cristo todo mundo vai para o inferno. Esse é o papel do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você está condenado. Esse é o papel do Espírito Santo. Então, sem a ação do Espírito Santo, é impossível uma pessoa crer. Porque o cara vai achar que ele não precisa. Ele vai achar que ele é gente boa. Ele vai achar que ele não precisa de Deus, que ele não precisa de religião. Ele não vê o pecado como pecado. Muitas vezes como uma necessidade fisiológica. Camarada vive na prostituição, na promiscuidade, e para ele não vê que aquilo é errado. Pelo contrário, ele conta vantagem. Ele conta. E as mulheres, com o advento do movimento feminista, estão seguindo o mesmo caminho. Né? De bater no peito, o cara fala, eu peguei tantas. Hoje a mulher também fala, eu peguei tanto lá na festa. Quem beija mais, quem agarra mais, quem transa mais, quem fica mais, quem se droga mais, quem se prostitui mais. Isso é a obra humana. É uma pessoa sem Deus. E esse tipo de gente diz, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, ele vai pecando tanto, que ele vai perdendo o senso natural das coisas. Ele começa a pecar, e aí, como o pecado, isso é igual droga, né? A pessoa começa com a maconha, vai para a cocaína, vai para LSD, vai para o crack, até não ter mais jeito. A pessoa que se entrega à prostituição, Paulo diz que é algo terrível, que essa pessoa logo ela começa a praticar sexo entre pessoas do mesmo sexo. E depois começa a praticar todo tipo de orgias sexuais, como necrofilia, praticar sexo com cadáveres, pedofilia, sexo com crianças, sexo com pessoas idosas. E aí a pessoa não tem limite. Tara, a pessoa tem tara por pessoas deficientes físicas. Ele vê uma criança numa cadeira de roda, aquilo desperta a sensualidade. São classificados como doenças, né? Estão falando isso é doença, mas é uma doença fruto do pecado, da maldade do ser humano. Porque Paulo diz que essas coisas acontecem porque Deus os entregou a um sentimento perverso. Essas pessoas praticam essas coisas porque Deus os abandonou à sua sorte. Eles querem cometer, né? E para quem não conhece o texto, então nós vamos ler em Romanos capítulo 1, só para poder fundamentar o que eu estou falando para vocês aqui, que não é apenas uma narrativa minha. Ele diz assim, Romanos capítulo 1, versículo de número, vamos ler a partir do versículo 21, né? Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, pelo contrário,
tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Isso aqui é uma pessoa que o Espírito Santo soltou a mão. O Espírito Santo tirou a mão. E entregou essa pessoa à própria sorte. Olha o que ele diz mais. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem e semelhança ao ser humano corruptível. Às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso, olha só o versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles. Deus soltou, Deus deu corda, igual na pescaria, né? Quando você está lutando com um peixe, para você cansá-lo, você dá corda e puxa, dá corda e puxa. Deus deu corda para esse camarada. Você quer viver no pecado? Você quer viver na promiscuidade? Você quer viver na prostituição? Você quer viver na orgia? Então vai. Igual Deus falou para Balaão, quando o profeta Balaão lá na Bíblia, né? Em Números, Deus falou assim, olha, os caras vão vir cá, vão te oferecer dinheiro para você amaldiçoar a nação de Israel. E você não vai. Você fala que não. Porque a nação de Israel é o meu povo. E você não vai amaldiçoar meu povo. Aí os caras foram lá e ele falou assim, olha, eu não vou. Mas os caras falaram, mas nós trouxemos tantos quilos de ouro. Tantos quilos de prata. Ele, deixa eu orar aqui, deixa eu perguntar a Deus se eu entendi bem mesmo. E Deus falou, Adão vai. Os caras foram embora e ele com o coração pesaroso, porque viu tanto ouro, nunca viu tanto ouro na vida, né? E aí o rei pegou, Amaleque pegou e falou, vai lá e volta lá, fala que além do ouro eu vou dar para ele glória, honra, ele vai ocupar um lugar de destaque na nação, vai ser o cara, vai ser um príncipe, eu vou dar muita coisa para ele. E aí os caras foram lá, o rei Amaleque falou para você amaldiçoar o povo. Ele, não, como eu falei, Deus falou comigo que não é não. Mas ele disse que se você for, ele vai coroar você como príncipe, vai te dar ouro, vai te dar joia, olha que as joias. Ele, deixa eu orar. Deixa eu perguntar para Deus se é para não ir mesmo. Aí Deus, os caras estão me oferecendo tanta coisa, é para mim ir. Deus falou, vai. Pode ir. Pode ir. Quando Deus fala para você não a primeira vez, é para te ensinar. Deus está te ensinando. Não. Quando ele fala a segunda vez a mesma coisa, não, é porque talvez você não entendeu, não ficou claro. Ele já falou não, você está com dúvida, ele fala não outra vez. Mas na terceira vez já é rebeldia da sua parte. E aí Deus fala, vai. E a pior coisa que pode acontecer com um ser humano é Deus soltar, dar a corda para ele. O entregar a própria sorte. Porque quando você insiste em algo que Deus está falando não e você vai, aí as consequências são terríveis, né? Como o próprio Balaão que foi morto. Então, no versículo 24, nós lemos aqui, diz, por isso Deus o entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Versículo 26. Olha de novo. Por causa disso, porque eles querem pecar. Eles querem. Deus os entregou às paixões vergonhosas. Eles querem cometer todo tipo de impureza. Deus fala, solta a peia, vai. Olha o que diz o versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das suas relações íntimas, né, por outro contrário à natureza. Mudaram o seu desejo sexual. Né, e começaram a trocar relações sexuais entre mulheres com mulheres. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência
homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Vão arcar com as consequências do seu pecado. E diz o versículo 28, pela terceira vez, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Terceira vez, versículo 24, 26 e 28. Terceira vez, Deus falando, Deus soube. Deus envia o Espírito Santo e eles rejeitam a ação do Espírito Santo. O homem pode resistir ao Espírito Santo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de toda injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural. Não são capazes de ter compaixão, misericórdia, não são capazes de sentir a sua miséria, sem afeição natural e sem misericórdia, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam, são simpatizantes. São pessoas que rejeitaram a ação de Deus, rejeitaram a ação do Espírito Santo. Por isso, que o pecado contra o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é o maior pecado que tem. Por que o pecado do Espírito Santo é tão grave? Porque a única pessoa da Trindade, a única pessoa no universo, a pessoa a quem a Trindade decidiu que seria responsável por gerar arrependimento, é o Espírito Santo. E aí você rejeita o Espírito Santo. Como é que você vai se arrepender? Você rejeitou o único meio de salvação, de que possibilitaria você se apropriar do sangue do Cordeiro. Você rejeitou o Espírito Santo. Então agora é impossível você se arrepender. E pelo contrário, você vai cada dia mais e mais e mais se aprofundar no pecado. Então o Espírito Santo tem esse papel de vir me convencer que eu sou pecador, que a melhor obra de justiça minha não vale nada para Deus, me convencer da justiça e do juízo, de que se eu não me arrepender dos meus pecados, não entregar minha vida para Jesus Cristo, eu estou condenado à perdição eterna. Essa é a ação do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem na minha vida e eu reconheço que eu sou pecador, que a única justiça que vale diante de Deus é a justiça de Cristo, e que o único meio de eu me salvar do juízo, da ira de Deus, é estando em Cristo. E é isso que o Espírito Santo faz, irmãos. Ele gera em mim esse arrependimento. Eu creio na obra salvífica de Cristo, eu recebo Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Todos os meus pecados são perdoados. Cristo vem e habita em mim. Então eu recebo a justiça de Cristo, a justiça que Cristo fez, né? Eu sou justificado pela obra, pela justiça de Cristo. Todos os meus pecados são perdoados. E eu sou livre da condenação do inferno e agora recebo a vida eterna. Então, os meus pecados foram perdoados, eu fui justificado e a vida eterna habita em mim agora. E a Bíblia diz que isso é um selo, que eu sou selado. O Espírito Santo, eu sou selado nesse momento, né? Há um selo sobre a minha vida. Eu até separei alguns versículos para os irmãos, mas vou ler só um aqui, só para a gente... lá em Efésios capítulo 13,
né? Eu sou selado, há uma marca, eu sou marcado por Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, quando você creu, quando o Espírito Santo operou a salvação em você, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Vocês foram selados, foram marcados por Deus, agora você é filho de Deus. Há uma semente divina agora em você, você foi selado, você agora é propriedade de Deus, você é filho de Deus. A justiça de Cristo, você está debaixo da justiça de Cristo. Então, quando Deus olha para você, o que Deus vê? Um pecador imundo, imoral. Agora que você está em Cristo, não, Ele olha para você e vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Ele olha para você e vê Cristo em você. Ele olha para você, e Romanos 8 fala isso, que vê você glorificado. Deus não me vê como um pecador mais. Mas agora Ele olha para mim que estou em Cristo. Ele me vê glorificado. Ele me vê como eu serei na eternidade, irmãos. Como você será na eternidade. E como é que nós seremos na eternidade? Nós teremos um corpo glorificado. Seremos iguais a Ele. Então, Deus, quando olha para mim, Ele não vê mais aquele miserável, aquele imundo pecador, mas Ele vê o sangue de Cristo. Então, quando Deus olha no mundo, eu sempre falo isso para os irmãos, Deus vê dois grupos de pessoas: os que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e os que não receberam. Os que receberam Jesus são os filhos de Deus, os que não receberam são os filhos do diabo. Literalmente, não há outro nome, não há meio termo. Não há meio termo. Nós vamos ver isso aí. Versículo 12. Tendo ainda muito para lhes dizer, João 16, 12, né? Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Estou lendo João 16, 12, voltando para o texto principal. Versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então o Espírito Santo agora habita em mim. O Espírito Santo habita em mim agora, então o Espírito Santo fala comigo, o Espírito Santo me revela, o Espírito Santo fala comigo em sonhos, o Espírito Santo me dá direção. Claro que nós vamos ver melhor aqui na frente. Cada um vai ter isso em maior e menor grau, de acordo com aquilo que você ora, de acordo com o que você lê a Bíblia, de acordo com aquilo que Deus vai te santificando, de acordo com aquilo que você vai deixando Deus fazer a obra no seu coração. E ele diz, 14, o Espírito Santo me glorificará. O Espírito Santo promove a adoração a Jesus pela obra que Jesus fez por nós. O Espírito Santo vai glorificar Jesus, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. E sobre essa semente, essa marca que o Espírito Santo tem para nós, eu quero ler com vocês em 1 João capítulo 3. Eu quero completar esse texto aqui, lendo em 1 João capítulo 3. Nós vamos ler, na verdade, um versículo antes, 1 João 2, 28, e vamos passar para o 3 direto. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 28, ele diz assim: e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados.
Está falando da volta de Jesus, né? Vamos permanecer nele para quando ele vier nós não sermos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Somente uma pessoa nascida do Espírito pode viver em santidade. Somente uma pessoa nascida do Espírito pode viver a vida de Deus. É impossível ao ser humano viver uma vida fora da presença do Espírito. Ele diz assim, ele parte para o capítulo 3, versículo 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora que nós cremos, né? Agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus vier, quando Jesus se revelar, quando Jesus se manifestar, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Nós seremos iguais a Jesus. E olha só o que ele diz. Porque havemos de vê-lo como ele é. Quando Jesus vier, o apóstolo João está dizendo, quando Jesus vier, quando Jesus se revelar, quando Jesus se manifestar, nós veremos ele como ele é, revestido em toda a sua glória, poder, majestade. O Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, nós veremos ele como ele é. E ele diz mais, e seremos semelhantes a ele. Esse corpo físico aqui, isso aqui é apenas uma casa provisória. O meu espírito, a minha alma, o meu ser interior, quem eu realmente sou, terá um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo igual ao de Jesus. É o que a Bíblia está prometendo. E ele diz, seremos semelhantes a ele porque havemos de vê-lo como ele é. 3. Todo aquele que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo. Todo aquele que crê nisso, vive uma vida de santidade, se purifica, se santifica, realmente começa a viver, a ser semelhante a Cristo, não lá na eternidade, mas aqui agora, nas minhas relações, na minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus familiares, com os meus negócios. Eu tenho que dar testemunho, como é que Cristo faz. Eu tenho que revelar, manifestar a ação de Cristo através da minha vida. E ele diz mais, todo aquele que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. 4, todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que, presta atenção, ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Jesus veio para perdoar os nossos pecados e nele não há pecado. 6. Todo aquele que permanece nele, olha só, se eu estou em Cristo, se eu nasci de novo, se a vida de Deus está em mim, se Cristo habita em mim, olha o que ele diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Olha o que João está dizendo aqui. É impossível uma pessoa regenerada, é impossível uma pessoa que nasceu de novo, impossível uma pessoa que foi gerada pelo Espírito, uma pessoa que tem a vida de Deus, viver na prática do pecado.
É impossível essa pessoa viver na prática do pecado. Quando uma pessoa se diz cristão e vive pecando, na verdade, ele é um mentiroso. Ele nunca viu Jesus, ele nunca nasceu de novo. O João está dizendo, todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Essa pessoa não passou pelo novo nascimento. Porque quem passa pelo novo nascimento não vive esse tipo de vida. E é o que ele vai dizer no versículo 7, ele diz, filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como Jesus, ele é justo. Versículo 8, presta atenção. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha o que João está dizendo. Aquele que vive na prática do pecado. Irmão, ele vai dizer aqui, não é que nós nunca vamos pecar depois que nós nascemos de novo. Pecar agora vai ser um erro de percurso. Pecar agora é uma exceção. Pecar agora é algo que não estava previsto. É uma exceção para uma pessoa que é nascida de novo. Se uma pessoa diz que é nascida de novo e vive na prática do pecado, essa pessoa não nasceu de novo. É o que ele está dizendo no versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive o pecado desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras de Satanás. E no versículo 9 ele traz uma revelação, uma declaração fantástica. Ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem é gerado por Deus, quem nasceu em Deus, quem vive em Deus, não vive praticando pecado. E quantas pessoas estão vivendo esse tipo de vida hoje, né, irmão? Esse evangelho barato, esse evangelho falso, esse evangelho mentiroso, que as pessoas não há transformação de vida, e as pessoas, não, mas não tem problema, Jesus te ama do jeito que você está. E o que as igrejas, de uma forma geral, estão fazendo? O papel da igreja é pegar o pecador e levar o pecador para Deus, para que ele veja a glória de Deus e tenha a sua vida transformada e seja igual a Jesus. Mas as igrejas modernas estão fazendo o quê? Estão pegando Deus em sua glória e santidade, e pegando Deus e banalizando, pegando Deus e reduzindo aqui até o pecador, para que o pecador possa se sentir bem. Se viu um evangelho onde não há mudança de vida, onde eu posso conviver com a minha amante, onde eu posso conviver com as minhas prostituições, onde eu posso viver com o meu pecado, e o Deus que eu estou aqui dizendo que é o meu Deus, Ele me aceita como eu sou, porque Ele conhece as minhas fraquezas, Ele me entende. E aí eu tenho os meus problemas, de tudo quanto é sorte, e esse Deus aqui, Ele tem que me aceitar. Isso não é evangelho, irmãos. Isso é doutrina do inferno, onde as pessoas agora, pastores, igrejas, estão, ao invés de levar um pecador arrependido ao céu, para que haja transformação de vida, eles querem que Deus se reduza aqui e submeta à nossa vontade, como os gregos faziam aí há 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás. Você cria um Deus de acordo com a sua imagem. Não é assim que os gregos faziam? Eu quero um Deus que seja um cachaceiro igual eu sou. Então eu tenho o Deus Baco, um Deus que é colega de bebida. Eu quero um Deus que me
me faça uma pessoa boa de cama, uma pessoa que possa transar e fazer todas as coisas. Beleza, eu tenho Artemis, eu tenho Vênus, eu tenho Eros. E aí você vai. Para cada paixão, você tem um Deus. Você submete. Esse Deus são deuses ciumentos, cachaceiros, beberrões, promíscuos, que têm fantasias sexuais. Né? Como Zeus, que apaixonou por uma mulher, né? A esposa de Anfitrião, e engravidou a mulher. E aí você vai, orgias, isso é mitologia grega, mas que reflete muito bem o estado de hoje, onde as pessoas querem um Deus semelhante a elas e não querem mudar de vida, não querem transformação, não querem renunciar. Versículo 9, repetindo: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por que ele não vive na prática do pecado? Olha aqui, porque nele permanece a semente divina. Porque nele permanece a semente divina, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então eu nasci de novo. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Eu não cedo às tentações, eu consigo vencer aquilo que antigamente era muito mais forte do que eu, muito maior do que eu, agora eu consigo vencer, porque o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim, eu tenho uma semente divina. Olha, isso é lindo, irmãos. Ele não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Né? Ele não vive na prática do pecado porque nele permanece a semente divina. Tem uma semente aqui. Tem uma vida aqui, uma vida de Deus. O Espírito Santo habita em mim. Cristo habita em mim. Eu vivo a vida de Cristo. Não mais vive eu, como diz o apóstolo Paulo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou. Essa vida não é mais os meus desejos, as minhas paixões, as minhas concupiscências, mas o Espírito de Deus que habita em mim. É o Espírito de Deus que habita em mim, que é a semente, é a marca da promessa. É a vida de Deus que me leva a viver uma vida de santidade, a buscar, a querer ler a palavra de Deus, pegar um texto como esse e ler, e meditar, e perguntar, e deixar esse texto ler a minha vida, ver o quanto que ele está falando para mim o quanto que eu estou errado. Textos como esse, meditar em epístola como essa de João, o Evangelho de João, ler textos que realmente revelam a vontade de Deus na minha vida e clamar. E clamar. Deus, muda a minha vida conforme a tua imagem. Muda a minha vida conforme a tua palavra. Transforma-me, Senhor. Arranca de mim essa semente maligna. Me faz morrer para o pecado. Espírito Santo, enche-me. É você desejar o Espírito Santo ardentemente. Espírito Santo, enche-me, porque sem o Senhor eu não posso viver essa vida que está aqui na palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, isso aqui não é utopia. Isso aqui é verdade para todo aquele que tem Jesus no coração. Todo aquele que tem Jesus no coração pode experimentar isso. E ele diz mais, vou repetir o 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Você é filho de Deus, pelo amor de Deus. Você não pode viver na prática do pecado. Você não pode se entregar à imoralidade. Você não pode se deixar vencido. E se o pecado está te dominando, converta-se. Clama por misericórdia, por compaixão. E não exige que essa igreja mude a doutrina, porque nós não vamos mudar. Nós não vamos abandonar a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. E não importa o que o mundo está falando. Mas tem que fazer a nova releitura da Bíblia. Vão para o inferno. Vão para o inferno que fazer releitura da Bíblia. Essa aqui é a palavra de Deus. E Jesus diz,
aquele que tirar um tio da minha palavra, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre, diz o Senhor. As minhas palavras permanecerão para sempre. E olha, irmãos, eu sei, eu quero um dia, quando eu chegar lá na glória, eu quero ser achado fiel ao Senhor, de não ter negado nada aos irmãos. Encerrando no versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Amém.